Nossa história começa com Haruto, um homem de 30 anos vivendo pobre e miserável em um pequeno e escuro quarto do qual ele nunca sai. Desde a infância, ele foi vítima de bullying severo e violento de todos os seus colegas, o que o deixou com depressão severa que o prendeu em seu quarto pelo resto da vida. Não fazia nada além de jogar videogame e ouvir os resumos do Tenchi Recaps, que ele acompanhou do início ao fim e ao qual se inscreveu com grande paixão. No entanto, um dia, enquanto jogava no celular, uma luz forte e repentina surgiu dele, assustando-o tanto que fechou os olhos com força para se proteger do brilho. E quando ele os abriu novamente, ficou chocado com o que viu, pois agora estava em um lugar completamente diferente e estranho. E diante dele apareceu uma linda garota que lhe disse: "Parabéns, você ganhou a chance de viver uma nova experiência em outro mundo." Nesse instante, Haruto percebeu que tinha morrido, mas felizmente ele recebeu outra chance de vida. E assim, apressou-se a contar a ela que sua vida passada tinha sido insuportavelmente difícil, que ele não tinha feito nada com ela, nem mesmo saído de seu quarto. E por esta razão, ele desejou desta vez sentir-se seguro. Ela o confortou, respondendo: "Não se preocupe, eu compensarei tudo o que você perdeu, pois este mundo é construído sobre poderes mágicos e prometo lhe conceder uma poderosa força mágica. Tudo o que você precisa fazer é aproveitar sua vida, nada mais." Assim que suas palavras terminaram, Haruto se encontrou em um novo lugar dentro de um corpo diferente, o corpo de uma criança recém-nascida. E não qualquer criança, mas o príncipe herdeiro, filho do rei e da rainha, que estavam tomados por imensa alegria ao seu nascimento, especialmente porque ele nasceu um menino bonito com traços marcantes. Sem hesitação, o rei desejou completar sua felicidade e convocou o vidente para medir o poder mágico escondido dentro do corpo de seu filho, certo de que a força de seu filho não cairia abaixo do nível 40, acreditando que ele se tornaria alguém de grande renome. Mas a surpresa chocante que ninguém havia previsto foi que o poder de Haruto não mediu mais que nível 2. Meu Deus, aquela garota não havia prometido a ele uma força poderosa. Que traição era essa? O rei e a rainha ficaram surpresos e pensaram: "Isso é uma grande humilhação para a família real. Isso fará com que as pessoas zombem de nós e diminuam nosso prestígio. Devemos agir." Sem piedade, tomaram a grave decisão de lançar a criança na floresta e declará-la morta para que ninguém soubesse e ninguém visse. Naquele exato momento, a garota que havia concedido a Haruto sua nova vida o observava de longe e percebeu que havia cometido um terrível erro, pois não lhe deu um poder mágico fraco como parecia, mas sim uma força de 1002, a maior deste mundo. No entanto, a bola de cristal da vidente falhou em ler o número verdadeiro, mostrando apenas 2 e ocultando os 1000. Enquanto isso, o rei executou seu plano cruel e abandonou Haruto na floresta sem piedade, como se o destino o tivesse traído para morrer no dia do seu nascimento. No entanto, Haruto buscou entender e controlar a magia dentro dele, e para sua surpresa, ele conseguiu criando um cubo conhecido como a Barreira, uma construção usada para quase tudo. Ele até conseguiu moldá-lo em um pássaro e, além disso, voar com ele sozinho. Foi então que ele encontrou um lobo dentro da floresta, e ao vê-lo, o lobo tentou devorá-lo imediatamente. Haruto lutou para pensar em uma maneira de se proteger, criando muitos cubos de barreira e arremessando-os contra o lobo, na esperança de que pudessem atingi-lo ou assustá-lo para que fugisse. No entanto, nada aconteceu, pois o lobo não foi afetado e permaneceu determinado a matá-lo. Naquele momento, Haruto teve uma ideia mais forte e, usando seus cubos, levantou uma árvore da floresta e a jogou sobre a besta, causando apenas um ferimento leve. Então, não encontrando outra solução, ele criou um cubo maciço para levantar uma grande parte do chão da floresta para esmagar o lobo. E com terror enchendo seu coração, o lobo gritou: "Pare, eu me rendo!" Haruto ficou surpreso ao ouvir a voz de uma garota, sem perceber a princípio que era o próprio lobo falando, e ela se dirigiu a ele com um pedido de desculpas, admitindo que procurou devorá-lo porque sentiu a magia avassaladora em seu corpo e desejou reivindicá-la para si. Mas Haruto então lembrou que ainda era um bebê incapaz de falar, então ele forjou um cubo mágico e o fundiu com suas cordas vocais, permitindo que ele se comunicasse com ela. Ao ouvi-lo falar, ela teve a certeza de que estava diante de alguém com uma força mágica tão assustadora que acreditou que ele pudesse ser um dos reis negros, mestres de feitiçaria ilimitada. E imediatamente, ela implorou para que ele se tornasse seu novo mestre, jurando servi-lo com total devoção. A princípio, Haruto achou que ela estava brincando, mas logo percebeu que ela estava completamente séria, chegando até a exigir que ele lhe desse um nome digno, e assim ele respondeu e a nomeou Lina. Depois, Haruto sentiu uma intensa fraqueza tomar conta dele e quase desmaiou, pois ainda era apenas uma criança recém-nascida que precisava de alimento para sobreviver, e sem saber o que fazer, Lina transformou-se em sua forma humana, aparecendo como uma jovem incrivelmente bela, e decidiu que sua primeira missão seria encontrar comida para ele. Mas, quando ela estava prestes a partir, ouviu passos se aproximando.
Por ordem de Haruto, ela foi investigar enquanto ele permanecia para trás, observando através de seus cubos mágicos. E logo ela descobriu que o recém-chegado era um guerreiro poderoso que veio à floresta por Haruto. Lina o confrontou, exigindo: "Quem é você, estranho? E por que você procura levar Haruto?" "Saiba disso, eu nunca permitirei isso." Mas o guerreiro respondeu: "Sou parente do rei e ouvi o que ele fez ao seu filho e não pude suportar. Tive que intervir, pois essa criança não tem culpa de morrer de maneira tão injusta, e assim decidi criá-lo como meu próprio filho e cuidar dele." Lina ficou profundamente emocionada com suas palavras, lágrimas escorrendo pelo seu rosto, e ela concordou em deixar que ele levasse Haruto e o protegesse, com a condição de que ela também os acompanhasse e permanecesse próxima a ele. E o guerreiro aceitou sem hesitar. A partir daquele dia, Haruto viveu com sua nova família por 9 anos inteiros. Durante 9 longos anos, Haruto levou uma vida tranquila e bonita com sua nova família. E durante esse tempo, viemos a saber que ele também tinha uma irmã mais nova chamada Charlotte, a quem ele amava profundamente. Quanto a Lina, ela morava com eles na casa, assumindo o papel de empregada e cuidadora. No entanto, apesar de todos aqueles anos, o laço de Haruto com Charlotte não era forte, pois ela sempre evitava falar com ele ou brincar perto dele, ao contrário de Lina, que passava a maior parte do tempo com ela. Isso deixou Haruto muito confuso e o fez se perguntar sobre a verdadeira razão por trás do comportamento dela, até que um dia sua mãe o confortou e disse que Charlotte não conseguia falar com meninos e se sentia envergonhada perto deles. E foi por isso que ela se manteve distante e não conseguia lidar com ele. Naquele momento, Haruto começou a considerar seriamente como se aproximar dela, e percebeu que com sua magia, ele poderia criar outra versão de si mesmo, não só para ensiná-la a falar, mas também para conquistar seu coração. Naquele mesmo dia, seu pai começou a treiná-lo em esgrima, insistindo que ele aprendesse, pois acreditava que o poder mágico de Haruto era fraco, e que ele precisava de outro meio de se defender. Desde a primeira rodada, seu pai percebeu que seu filho possuía uma força extraordinária e conseguia realizar movimentos que nem mesmo um jovem com um nível de poder mágico acima de 30 poderia alcançar, o que o levou a suspeitar que algo incomum estava acontecendo com Haruto. Naquela noite, ele confessou suas dúvidas à esposa e disse a ela que talvez o filho deles fosse um dos renascidos do Rei das Trevas, um pensamento que encheu ambos os pais de ansiedade e os fez se perguntar como deveriam agir se essa suspeita se provasse verdadeira. O que eles não perceberam foi que Charlotte os ouviu, embora ela não compreendesse totalmente o que eles queriam dizer. Vários dias se passaram sem que Haruto fizesse algo notável. Até mesmo o treinamento de espada dele foi adiado porque o pai ficou ocupado demais. Uma noite, enquanto estava sentado ociosamente em seu quarto como de costume, Haruto ouviu barulhos altos do lado de fora. Com preguiça de se levantar, ele abriu suas telas mágicas de vigilância e ficou horrorizado ao ver soldados feridos e derrotados no chão, enquanto seu pai estava sentado em completo desespero no centro de tudo. Percebendo que a situação era tanto terrível quanto dolorosa, ele correu para fora para ver o que estava acontecendo. Lá, seu pai falou com ele, dizendo: "Há algum tempo, uma série de roubos e assaltos vem acontecendo pela cidade nas mãos de uma gangue muito perigosa. Após longas investigações, descobrimos o esconderijo deles, e assim que soubemos disso, reuni os soldados e preparei um plano para atacá-los. Mas parece que alguém vazou nosso plano, pois quando entramos na base deles, estava vazia, e eles apareceram de repente das sombras e nos atacaram com ferocidade, causando grandes perdas, como você pode ver." Haruto sentiu a profunda tristeza do pai e tentou confortá-lo, assegurando-lhe que eles superariam esse problema em breve. Enquanto caminhava entre os soldados feridos, Haruto usava secretamente sua magia para curá-los sem que ninguém percebesse. E de fato, todos se recuperaram com uma velocidade surpreendente, o que deixou seu pai perplexo, incapaz de entender o que havia acontecido. Enquanto isso, Haruto sentou-se pensando sobre o assunto, e então abriu suas telas mágicas novamente para rastrear a cidade em busca da gangue. E para seu choque, ele os encontrou comemorando seu recente sucesso ao lado dos guardas da cidade. Isso revelou a verdade. Foram os próprios guardas que vazaram o plano de seu pai para os criminosos. A raiva surgiu dentro de Haruto, e ele percebeu que tinha que punir eles com vingança implacável. Sem hesitação, ele partiu rapidamente em direção ao esconderijo deles, determinado a lhes ensinar uma dura lição. O que ele não sabia era que Charlotte tinha secretamente testemunhado ele voando pelo céu. Quando Haruto chegou ao covil da gangue, eles ficaram assustados com sua aparição repentina, sem saber quem ele era ou por que ele tinha vindo. Apresentando-se com ousadia, ele disse: "Não se preocupe, eu sou aquele que vai acabar com você agora." Então ele liberou sua magia, atingindo todos eles de uma vez. Aterrorizados, eles perceberam que estavam enfrentando alguém muito poderoso para derrotar e assim confessaram a verdade. "Nós apenas seguimos ordens. Nosso verdadeiro objetivo era matar seu pai e eliminá-lo, mas até hoje não sabemos quem é que nos dá as ordens. Tudo o que sabemos é que as ordens vêm de fora da cidade."
Ao ouvir isso, Haruto ordenou que Lina lidasse com eles e incendiasse o lugar com todos dentro, enquanto ele escrevia uma mensagem endereçada a seu pai de um remetente anônimo revelando tudo sobre a gangue e sua tentativa de assassiná-lo. Quando seu pai recebeu a mensagem, a confusão o dominou porque ele não tinha ideia de quem era seu inimigo ou por que alguém estava tão desesperado para destruí-lo. Enquanto isso, Charlotte não conseguia esquecer o que tinha visto na noite anterior. Ela se aproximou de Lina e perguntou seriamente: "Como pode haver duas versões do meu irmão na casa? Eu vi os dois e até o vi voando no céu." No entanto, quando voltei para o quarto dele, ele estava sentado lá sem energia mágica ao redor, então eu soube que ele não era o verdadeiro. Naquele momento, Lina percebeu que Charlotte não era tão ingênua quanto pensava e decidiu contar-lhe a verdade. Seu irmão não é uma criança comum. Ele possui um poder mágico tão esmagador que ninguém mais neste mundo pode igualar. E um dia, ele se tornará o maior governante da Terra. A partir daí, Charlotte começou a seguir Haruto em todos os lugares, ansiosa para saber mais sobre ele. O próprio Haruto notou seu comportamento e entendeu a razão. Então, por precaução, ele a vinculou a um dispositivo de rastreamento mágico que lhe permitia monitorar seus movimentos a qualquer momento e escapar dela se quisesse. Então, chegou o dia em que sua mãe disse que iria ao festival da cidade com Charlotte. Haruto mal podia acreditar no seu alívio. Ele finalmente se sentiu livre de sua vigilância constante. Mas antes mesmo de chegarem ao festival, seu dispositivo de rastreamento deu um sinal de perigo. Ele rapidamente abriu sua tela mágica e viu uma gangue atacando-os, massacrando os guardas sem piedade. O pânico tomou conta dele e imediatamente contatou Charlotte pelo dispositivo, orientando-a com direções para escapar até que ela e sua mãe chegassem a uma caverna segura. Uma vez lá, sua mãe perguntou: "Quem estava ajudando você, Charlotte?" Ela respondeu: "Não sei, mãe. Era uma voz me guiando, mas com certeza ele foi quem nos salvou." Sua mãe então disse que iria sair para garantir que a área estava segura e tentar encontrar quem as estava ajudando. De fato, ela saiu e usou magia de ilusão para esconder a caverna, mas a gangue a encontrou novamente. Encurralada, ela viu a morte diante de seus olhos e gritou: "Se este é o fim, então eu me matarei por minhas próprias mãos antes que você me mate." Ela puxou seu punhal e estava prestes a se apunhalar quando de repente a lâmina se quebrou em suas mãos e ela desmaiou inconsciente, tudo causado pela magia de Haruto, pois ele finalmente havia chegado. Furioso e inabalável, não queria permitir que sua mãe visse o que estava prestes a acontecer. Com uma ira pura, ele desceu sobre a gangue e os aniquilou todos em um único golpe impiedoso. Ele então correu de volta para a caverna carregando sua mãe inconsciente. Para tranquilizar Charlotte sem se revelar, ele alterou a voz e disse: "Sua mãe está segura. Ela está apenas inconsciente e acordará em breve. Não se preocupe, os guardas virão resgatá-la daqui." No entanto, Charlotte sentiu a aura familiar de sua magia e percebeu que era realmente seu irmão. Ela correu até ele, o abraçou apertado e disse: "Eu sabia disso. Você é o herói da justiça, aquele que luta contra o mal com sua magia. Eu te amo tanto, Haruto." Haruto então percebeu que seu segredo havia sido descoberto e não havia como negá-lo. Então ele entrou no jogo confirmando suas palavras, mas fazendo-a prometer que isso deve permanecer seu segredo, escondido de todos os outros. Depois disso, ele voltou rapidamente ao palácio antes que alguém pudesse suspeitar dele, enquanto Charlotte e sua mãe mais tarde voltaram sob a proteção dos guardas da cidade. Quando Charlotte viu seu irmão, Haruto, parado diante dela, ela avançou e o abraçou apertadamente, e aquele momento foi uma grande surpresa para todos, pois a garota sempre o evitou e se absteve de falar com ele ao longo de sua vida. Mas naquele instante, ela descartou todos os pensamentos anteriores e declarou com determinação que, a partir de agora, ela ficaria mais próxima dele e sempre o acompanharia, pois não tinha mais ninguém. E de fato, daquele dia em diante, a proximidade com Haruto ficou extremamente forte, passando todos os dias jogando e brincando com ele, deleitando-se na felicidade de sua presença, enquanto Haruto sentia alegria com essa mudança. No entanto, ao mesmo tempo, ele se sentia perturbado porque não tinha mais tempo para si mesmo ou privacidade em seu quarto. Como todo o seu tempo agora era dedicado a estar com Charlotte, que havia se tornado profundamente apegada a ele. Um dia, Charlotte notou as telas de vigilância e perguntou a Haruto sobre elas. Ele explicou tudo a respeito. Ela ficou totalmente maravilhada com o que viu e exclamou: "Meu irmão é o mestre da magia. Ele pode criar qualquer coisa neste mundo com sua magia." O que fez Haruto se sentir extremamente envergonhado, pois estava começando a aparecer um super-herói aos olhos de sua irmã e temia que ela pudesse revelar seu segredo aos outros. Ele decidiu desviar um pouco a atenção dela e lhe disse que desejava aprender a antiga magia conhecida como a magia perdida, mas não sabia por onde começar ou como acessar suas fontes, pois a maioria dos livros sobre a magia perdida não existia mais. Neste momento, Charlotte ofereceu sua ajuda com entusiasmo, dizendo: "Deixe comigo, meu mestre", e levou-o à grandiosa biblioteca do palácio, uma biblioteca de proporções enormes, onde ele ficou maravilhado com seu tamanho vasto e a abundância e variedade de livros.
Ela se movia com facilidade entre as estantes, selecionando os livros de magia perdida para ele e entregando-os sem dificuldade. Ela não parou por aí, mas recomendou um livro específico explicando que continha um conhecimento extenso sobre magia, incluindo como usá-la para viajar entre diferentes épocas. Haruto ficou surpreso com a riqueza de informações e perguntou em surpresa: "Como você sabia tudo isso? Você estava me observando?" Charlotte explicou que desde a infância lia os livros com a ajuda da mãe e Lina, entendendo todo o conteúdo, e agora queria que Haruto os lesse também para que ele pudesse se beneficiar do conhecimento. O que ele leu lembrou-se das aventuras e anime que ele assistiu uma vez. Quando Charlotte ouviu a palavra anime, ela ficou surpresa e perguntou o que significava. Haruto explicou que eram histórias de um mundo completamente diferente do deles, e começou a contar a ela que o anime tem histórias verdadeiramente magníficas. Animada, ela disse: "Eu quero assisti-los. Quero assistir anime de qualquer maneira possível." E naturalmente, seus desejos eram ordens para Haruto. Após dias de esforço, ele conseguiu criar um site ligando o mundo atual ao mundo antigo, abrindo os vídeos para ela assistir e ouvir. E assim que ouviu as vozes, ela ficou maravilhada, mal conseguindo acreditar. Com o tempo, os pedidos de Charlotte só aumentaram. Ela desejava ver Haruto enquanto ele lutava contra vilões vestindo as roupas de heróis de anime para que ninguém soubesse sua verdadeira identidade. Haruto não se opôs e tentou replicar seus trajes exatamente. Depois de tudo isso, ela queria acompanhá-lo em batalhas reais, mas ele recusou e abriu uma tela de vigilância para ela assistir de uma distância segura. De fato, Haruto saiu para enfrentar a gangue e os derrotou rapidamente antes que os soldados de seu pai chegassem. Nesse momento, seu pai chegou com os soldados, o viu e surpreso perguntou: "Quem é você? O que está fazendo aqui?" Haruto teve que mentir dizendo: "Eu sou o herói da justiça. Minha missão é combater os vilões e manter a justiça na cidade." E então ele escapou rapidamente. A partir daquele dia, toda vez que Charlotte via Haruto lutar contra os vilões, sua admiração por ele crescia e ele infelizmente não conseguia suprimir seu espanto. Ele obedeceu ao pedido dela para continuar combatendo os malfeitores enquanto ela observava de longe, ficando cada vez mais orgulhosa dele. Ele ficou conhecido na cidade como Soldado Sombrio ou o Cavaleiro Negro, e ficou inseparavelmente associado ao título de Herói da Justiça. Um dia, Haruto finalmente terminou de criar seu segundo eu, acreditando que poderia contar com ele mais tarde, mas descobriu que essa versão era extremamente preguiçosa e disse a ele: "Olá, cara, estou cansado", antes de ir dormir, o que o chocou muito. Enquanto estava sentado, seu pai chegou pedindo uma reunião com ele e sua irmã. Quando apareceram, ele informou que os filhos do rei visitariam a cidade e eles deveriam recebê-los sem cometer erros. Todos foram saudar o príncipe Lai e sua irmã, a princesa Marian. Ficou evidente o quão arrogante o príncipe era, não mostrando respeito por ninguém, enquanto sua irmã era educada e tímida, pedindo desculpas pelo comportamento do irmão. Haruto manteve-se concentrado, percebendo que estes poderiam ser os verdadeiros irmãos. Quando Haruto notou os olhares condescendentes do príncipe Lai, ele ficou frustrado com sua arrogância e aproximou-se dele desafiando-o para um duelo de espadas de madeira. O príncipe concordou e o duelo começou. Inicialmente, Haruto permitiu que o príncipe ganhasse, mas depois revelou sua verdadeira força, atacando ferozmente, e o príncipe caiu no chão, rendendo-se e ajoelhando-se diante dele. Após o duelo, a princesa Marian desculpou-se pelo comportamento de seu irmão e Haruto assegurou que foi apenas um duelo, então voltou para seu quarto. Dias se passaram e Charlotte continuou monitorando a cidade, relatando quaisquer crimes ao Haruto, até que ela descobriu uma gangue cometendo roubo. Ela correu para informá-lo imediatamente. E desta vez, Lena decidiu participar da missão dizendo: "Estarei com vocês para prevenir qualquer perigo." Haruto inicialmente recusou, temendo que sua inexperiência pudesse causar maiores perdas ou revelar sua identidade. No entanto, Charlotte insistiu: "Todos os heróis da justiça têm assistentes e você também deveria ter um." E Haruto, com seu coração terno, não pôde recusar. Ele concordou com a condição de que ela deve seguir suas ordens e não usar seus poderes sem sua permissão, ao que ela prometeu obediência. Juntos, eles se mudaram para o esconderijo da gangue, onde os ladrões estavam comemorando os frutos do roubo. Quando viram o Cavaleiro Negro na frente deles, ficaram pasmos, e um tolo disse: "Vá embora, não vendemos brinquedos infantis aqui." Enfurecida, Lena lançou sua magia de fogo sobre eles, quase queimando-os, mas Haruto interveio imediatamente com barreiras mágicas protetoras, advertindo-a severamente: "Eu não te disse para não usar violência? Você quer me causar problemas?" Ela percebeu seu erro e se desculpou. "Desculpe, fui provocada, mas fiz tudo por você e não farei mais do que isso." Haruto então recuperou o controle total da situação, neutralizou a gangue e voltou para casa completamente exausto e desgastado das intensas confrontações. Naquele momento, Charlotte estava transbordando de entusiasmo e alegria com o que tinha testemunhado e exclamou ao seu irmão: "Lena deve..."
acompanhá-lo em todas as missões futuras. Ela é realmente formidável em combate. No entanto, ele recusou firmemente respondendo: "Eu já tomei minha decisão. Esta foi a primeira e última vez que ela me acompanhará." A garota era imprudente e inadequada para tais situações. Ao mesmo tempo, no Palácio Real, o príncipe Lee se preparava para suas cerimônias habituais, ainda refletindo sobre a batalha que havia perdido contra Haruto, sentindo-se profundamente contrariado e humilhado pela derrota. Quando um dos servos interrompeu seus pensamentos, dizendo: "O rei ordenou que você convidasse Charlotte para a festa amanhã." O príncipe ficou surpreso e perguntou: por que convidar uma garotinha do campo para uma reunião real? No entanto, estas eram as ordens do rei, e ele não podia fazer nada. Assim, o dia terminou nesse estado de inquietação. No dia seguinte, como de costume, Charlotte entrou no quarto do irmão, mas desta vez, suas mãos não estavam vazias. Ela trouxe comida e disse alegremente: "Vamos comer." E eles se sentaram juntos para desfrutar da refeição. Enquanto isso, seu segundo eu entrou, exausto e drenado, reclamando: "É injusto que você coma e viva sua vida com facilidade enquanto eu sou forçado a participar dessas cerimônias reais tediosas e enfrentar o rei arrogante todos os dias." Ele desabou na cama, chorando de fadiga e exaustão. Vendo seu estado, Charlotte se comoveu e o consolou. "Não se preocupe, eu irei acompanhá-lo à festa real e garantirei que você não se sinta entediado. Jogaremos juntos e você comerá a melhor comida. Não tema." Haruto ficou surpreso e perguntou: "Por que você vai a este evento?" Ela respondeu: "O próprio príncipe me convidou", deixando Haruto ainda mais confuso, dizendo: "Qual poderia ser a razão para este convite repentino?" Sinto que algo está errado. Determinado, ele decidiu monitorar o caminho que Charlotte tomaria para a festa. Como havia antecipado, no dia seguinte, Haruto descobriu diante dele um grupo de guardas do Palácio Real tramando uma conspiração, preparando um grande feitiço de invocação destinado a capturar Charlotte e matá-la. Ao vê-los, Haruto não hesitou e rapidamente se moveu para observar a situação de perto, disfarçando-se de transeunte e questionando-os sobre suas ações. Sua presença e comportamento os deixou inquietos. Eles o consideravam fraco, sem saber do imenso poder mágico que ele possuía. Sem demora, ele os atingiu com um único golpe, derrubando todos no chão e continuou a combatê-los com magia incessante. Percebendo que não podiam sobrepujá-lo, o líder desencadeou o feitiço de invocação preparado, chamando um exército de monstros esqueléticos, todos os quais atacaram Haruto ao mesmo tempo. Inicialmente incerto sobre como reagir, ele lutou, derrotando-os, mas eles eram muitos. De repente, seu olhar caiu sobre a gema mágica que os controlava. Ele a pegou e assumiu o controle, ordenando que os esqueletos atacassem os próprios feiticeiros. Quando um tentou resistir, Haruto também o dominou, e no final, todos foram jogados em uma vala comum, com Haruto ameaçando aniquilação caso não confessassem a verdade. Aterrorizado, o líder admitiu: "Nós apenas seguimos ordens. O objetivo era eliminar Charlotte, e todas as tentativas de assassinato anteriores contra a família visavam matá-la. Quem nos atribuiu essa missão foi a rainha." Haruto ficou impressionado com a gravidade da revelação. Que assunto perigoso. Por que ela faria tudo isso? O líder explicou: "A rainha deseja eliminar uma jovem como ela, pois ela possui uma energia mágica extraordinariamente poderosa. E quando ela crescer, ela superará a própria força da rainha, ameaçando sua posição e legado. Assim, ela busca removê-la enquanto ainda é jovem." Profunda preocupação por sua irmã encheu Haruto, levando-o a sair e voltar para casa, decidindo comparecer à festa pessoalmente com Charlotte em vez de seu duplicado, esforçando-se para evitar confronto com Lai, que ainda guardava ressentimento de seu duelo anterior. Ao finalmente chegar ao reino, eles encontraram o pai de Haruto os aguardando. No momento em que saíram da carruagem, Charlotte correu pelo gramado descontroladamente, enquanto Haruto se aproximou do pai e fez uma pergunta estranha: "O que você faria se descobrisse que a rainha pretende atacar Charlotte e deseja matá-la?" Seu pai ficou surpreso. Essa é a mesma mensagem enviada ao Cavaleiro Negro ontem. Parece que Charlotte está realmente em perigo. Haruto decidiu: "Estou pronto para sacrificar minha vida para protegê-la ou qualquer membro da minha família. Fique tranquilo, não permitirei que nenhum mal aconteça a ela." Em sua mente, ele também sabia que precisava finalmente buscar retribuição contra sua própria mãe, que o havia abandonado na floresta há 10 anos. Enquanto isso, no palácio, a rainha reuniu todos os seus guardas, que se ajoelharam diante dela em terror e submissão, pois haviam falhado em cumprir a tarefa que lhes fora atribuída: o assassinato de Charlotte. Enfurecida, ela lançou a bebida que segurava contra eles, exclamando: "Eu já dei a vocês chances mais do que suficientes para matar Charlotte, e ainda assim vocês falham em uma missão tão simples." Um dos guardas respondeu: "Tudo isso, infelizmente, é devido ao Cavaleiro Negro. Toda vez que tentamos matá-la, ele aparece e destrói nossos planos. O poder dele é imenso, e não podemos enfrentá-lo." A rainha então sacou a grande espada com a qual uma vez lutou contra o Rei Demônio, declarando: "Parece que eu mesma derrotarei o Cavaleiro Negro." Antes que pudesse continuar, o Cavaleiro Negro em carne e osso diante dela apareceu.
Os guardas congelaram em admiração, mas com um único movimento e sua magia, ele os deixou inconscientes, deixando a rainha para enfrentar o Cavaleiro Negro sozinha. Ela não sentia medo, nem subestimava ele, acreditando que ninguém poderia superá-la. Ela lançou os 3 feitiços mais poderosos do reino contra ele. Ele não os evitou, mas absorveu cada um, sofrendo apenas um ferimento leve. A compostura da rainha começou a vacilar. Ela sacou sua espada para a verdadeira batalha. Enquanto ambos se preparavam, atacaram-se mutuamente com toda a força, golpes para a direita e para a esquerda. A rainha inicialmente controlou o combate, dispersando habilmente os ataques dele de todas as direções. No entanto, naquele momento crucial, Haruto recuperou sua consciência e força, contra-atacando ferozmente, derrubando a espada da mão dela. A rainha, alcançando seu limite, tentou resistir e atacar novamente, mas em um movimento inesperado, Haruto criou um grande colar de contenção ao redor dela, imobilizando-a. Ela gritou no auge de seus pulmões, lutando em vão, completamente indefesa. Haruto então avançou sobre ela com orgulho e autoridade, declarando: "É esse o seu limite, Sua Majestade? Acredito que isso lhe mostrou a extensão de suas limitações e que você não é capaz de ser a rainha absoluta como presume. Preste atenção, se tentar desfazer o feitiço destas correntes, ele explodirá instantaneamente e você morrerá." A rainha experimentou o pior momento de sua vida, mas Haruto continuou: "Não se preocupe, não é do meu interesse matá-la agora. Mas cuidado, este colar permanecerá em volta do seu pescoço para sempre. Se você tentar me machucar ou trair minha confiança, saberei como puni-lo, talvez até tirando sua vida, e então descansarei. Eu também ouvi que você pretendia matar a criança, Charlotte. Se você tentar machucá-la, saiba que este será seu momento final. Você entende?" Com isso, ele a deixou para trás e saiu do palácio com o máximo de orgulho e dignidade. Que Haruto surpreendente, que poder formidável e presença imponente. A rainha percebeu que sua força era insuficiente para confrontá-lo, e com essa força, ele poderia conquistar todo o reino. O tempo passou e 5 anos se passaram desde aqueles eventos. As crianças cresceram, e nesse tempo vemos Haruto com Charlotte e Lina brincando lá fora na neve, tomados de alegria e felicidade. E percebemos que Haruto agora tinha atingido a idade de 15 anos. Ele se lembra que da última vez que enfrentou a rainha, tudo passou sem problemas. Não houve nenhum ataque a Charlotte, e nada de incomum aconteceu desde então. Os 3 estavam rindo e aproveitando o tempo livremente. O ar estava cheio de paz e alegria. Depois de um tempo, o pai de Haruto o chamou, e ele foi cumprimentá-lo e conversar com ele por um curto período. Mas seu pai o surpreendeu com notícias que ele nunca esperava, dizendo: "Quero que você se prepare, pois este é seu último mês conosco. Uma convocação chegou da escola de magia. A partir do próximo mês, você irá diretamente para a Academia Real na cidade para aprimorar suas habilidades lá." Haruto ficou chocado, respondendo: "Mas eu nunca quis entrar nessa escola, nem quero conhecer ninguém lá." Ele ficou pensando por um momento, então virou-se para a mesa do pai e disse firmemente: "Não, eu não vou para a escola de magia." Seu pai respondeu severamente: "Isso não é sua escolha, meu filho. A decisão veio do reino, e os documentos necessários já foram preparados. Não há outra solução, e não se preocupe, o próprio príncipe Lee solicitou sua presença. Você deve acompanhá-lo, ficar próximo a ele e fazer amizades lá." Seu pai continuou: "Para facilitar as coisas para você, será permitido levar um companheiro com você para a academia, alguém para assisti-lo, e eu quero que você escolha um parceiro adequado, mas fique longe de Lina. Ela é imprudente e não pode te apoiar nesta missão." Enquanto o pai ainda falava, a mãe entrou na sala com entusiasmo dizendo: "Serei sua companheira, vou te apoiar, cozinhar suas refeições favoritas e cuidar de você mais do que qualquer outra pessoa." Mas Haruto recusou: "Ainda sou uma criança, mãe. Sou um homem forte e posso confiar em mim mesmo. Vou encontrar outra pessoa para me acompanhar." Então ele os deixou e voltou para seu quarto, onde falou com seu duplicado: "Escute, você é quem vai para a academia no meu lugar. Eu não quero comparecer e não me importo com nada disso." Seu duplicado respondeu zombeteiramente: "Você está sonhando? De jeito nenhum vou para aquela escola chata e horrível. Este é o seu problema, não o meu. E se eu for forçado a ir todos os dias, só vou te causar problemas." Haruto ficou perplexo com a resposta e disse: "Você é realmente uma cópia inútil." Depois de uma longa discussão, eles finalmente concordaram em alternar, cada um frequentando a academia dia sim, dia não. E assim, a questão foi resolvida. No dia seguinte, Haruto começou a pensar em escolher o companheiro certo. Ele se sentou com Charlotte e Lina para discutir quem poderia possivelmente ajudá-lo lá, mas Charlotte era muito jovem e seus pais nunca permitiriam que ela fosse. Então, Haruto não encontrou solução. Ele os deixou e vagou pela estrada, sua mente pesada com o fardo de escolher alguém para acompanhá-lo, pois até a própria jornada parecia pesada, e ele precisava de alguém alegre para aliviá-la. Enquanto vagava perto das fronteiras da cidade, não conseguiu encontrar nenhum amigo adequado e procurou o dia todo em vão. Naquele exato momento, um grupo de aventureiros estava lutando contra um enorme dragão de gelo. A princípio, o dragão era pacífico e não queria lutar ou ferir ninguém.
Mas os humanos foram implacáveis e atacaram com força total, ferindo-o gravemente, obrigando-o a se defender. Quando o pai de Haruto soube disso, ele chamou Haruto e Lina para lhes contar o que aconteceu, dizendo: "Eu sinto que este dragão se parece com você. Talvez ele tenha a habilidade de se transformar em forma humana." Lina respondeu: "Este não é um dragão comum. É um poderoso dragão mágico, velho em anos, ainda assim se escondeu por todo esse tempo." Haruto disse: "Muito bem, deixemos isso conosco. Eu vou lá salvar e formar uma aliança com ele." Então Haruto e Lina partiram. Haruto vestiu a armadura do Cavaleiro Negro e começou a observar a área através de telas de monitoramento mágicas, apenas para descobrir que outro grupo de aventureiros estava indo para lá para matar o dragão. Haruto se moveu em velocidade incrível, chegando antes deles, derrubando-os com um único golpe, e então se levantou na frente deles para proteger o dragão de sua violência. Haruto falou com o dragão: "Quem é você? Por que esses aventureiros estão atacando você?" Então, revelou sua verdadeira forma, uma garota quieta e retraída que começou a contar-lhe tudo desde o início. "Nunca amei guerras ou batalhas. Sempre fui calmo, evitando conflitos. Escolhi uma caverna apropriada para viver em solidão, até que um dia um aventureiro deixou um livro lá. Comecei a lê-lo até que decidi tomar forma humana e me aventurar para encontrar mais livros. De tempos em tempos eu saía, coletava novos livros e retornava para lê-los até que construí uma biblioteca enorme. Mas infelizmente, há poucos dias, um grupo de aventureiros entrou na minha caverna para descansar, e quando me viram lá dentro, me atacaram, tentaram me matar e até queimaram todos os livros que eu tinha lido. Então eu não tive escolha a não ser me defender. Mesmo assim, fui ferido, e ainda assim eles se recusaram a me deixar em paz. O menino ficou realmente tocado com sua história e ofereceu-lhes um lugar para morar com eles, assegurando-lhe que seria mais seguro. Lena é como você, ela vive conosco há mais de 15 anos e ninguém jamais a machucou. Tenho certeza de que, se você vier, todos irão te receber calorosamente." A garota aceitou a oferta dele, mas com uma condição: que ele lhe fornecesse muitos livros para ler. Haruto aceitou imediatamente, e a garota se transformou em sua forma humana, sua beleza radiante como a lua. Ela olhou para ele, seus olhos brilhando, e disse: "Dê-me um nome bonito que combine comigo." Sem hesitação, Haruto a chamou de Lisa. Então, eles dois partiram de volta para casa juntos. Haruto e Lisa voaram pelos céus enquanto Lena, incapaz de voar, corria no chão tentando arduamente acompanhá-los. O ciúme tomou conta do coração dela porque temia que Haruto poderia se apaixonar por Lisa e preferi-la. A rivalidade das meninas. Será que começa agora? Depois de um tempo, chegaram em casa onde Haruto apresentou Lisa ao seu pai. O pai a recebeu calorosamente e ela conheceu o resto da família, que ficou encantada com sua presença. Vários dias se passaram e Lisa se misturou perfeitamente com eles até que a vida se tornou totalmente harmoniosa. Eles até decidiram que ela se tornaria a tutora particular de magia de Charlotte, pois o poder mágico de Lisa era extraordinário. De fato, no dia seguinte, Lisa começou a ensinar magia a Charlotte. Embora a magia de Lisa fosse água e a de Charlotte fosse fogo, ela ainda conseguiu mostrar a ela como criar uma grande bola de fogo em chamas. Charlotte ficou encantada com sua conquista, chamando seu irmão para ver, e Haruto ficou muito feliz com o progresso de sua irmã. Todos ficaram cheios de felicidade. Mais tarde, Haruto sentou-se contemplando quem deveria ser seu companheiro para a academia. No início, ele não sabia quem escolher, mas agora a resposta estava clara como o dia. Lisa era a perfeita. E assim, Haruto pediu a ela para ser sua parceira, aquela que o apoiaria durante seus estudos, pois ela era a mais adequada para a tarefa. E claro, a garota não hesitou nem por um momento, ela aceitou instantaneamente sem objeção ou sequer uma pergunta. No dia seguinte, Haruto e Lisa começaram a se preparar para a viagem. Haruto informou ao seu pai que estava pronto para partir em direção à capital real e o seu pai se despediu, desejando sucesso e boa sorte. Diferente dele, Lena ficou profundamente chateada porque Haruto escolheu Liza em vez dela. Naquele exato momento, Charlotte interveio e disse ao irmão para seguir seu caminho sem se preocupar, assegurando-lhe que ela cuidaria de Lena. Enquanto isso, uma mensagem chegou ao Palácio Real informando que Haruto estava a caminho da academia. Marianne imediatamente foi ao encontro de seu irmão. Se importar o suficiente para observar outra pessoa. É assim que você realmente se tornou mais forte, pois Haruto sempre consegue provocar todos ao seu redor.
Os dois então falaram sobre o estado do reino, particularmente sobre o aparecimento de um grupo misterioso que ameaçava sua segurança. Este grupo estava se preparando para a ressurreição do Demônio das Trevas, um evento que traria uma grande catástrofe sobre o mundo. O que era ainda mais estranho era que quem os financiava com vastas quantias de riqueza era uma pessoa extremamente rica e influente, e os dois suspeitavam que sua mãe, a rainha, estava por trás de tudo, especialmente desde que sua aparência mudou drasticamente. Desde que o colar apareceu em seu pescoço, seu comportamento se tornou estranho e incompreensível, e ninguém sabia o verdadeiro propósito ou função do colar. Marianne continuou dizendo: "Eu sei que o que estou prestes a dizer pode parecer loucura, mas sinto que Haruto é o único capaz de salvar o reino e explicar exatamente o que está acontecendo nele." Ainda assim, o príncipe respondeu: "Não exagere. Você está superestimando as coisas, Haruto é forte sem dúvida, mas não a esse ponto. Tenho certeza de que o único capaz disso é o Cavaleiro Negro." Naquele momento, a rainha entrou. Por que você está tão preocupado com isso? E deixe-me deixar uma coisa clara, este colar não significa que estou enfraquecida. Sou a feiticeira mais forte do reino, e ninguém jamais me derrotará. Vou mostrar isso para você em breve. A filha dela estava à beira da morte em seu domínio, até que lhe gritou com raiva para que ela a liberasse. A rainha a atirou ao chão e Marianne ofegou desesperadamente por ar. Com uma voz fria, a rainha disse: "Está com raiva? Eu estava apenas brincando." Uma piada assustadora de fato, pois ela quase matou sua própria filha. Então ela se virou para ali com fúria, dizendo: "Ouvi você falando de um garoto chamado Haruto. Ele parece muito forte, quero que você se aproxime dele, torne-se amigo dele e descubra todas as informações que puder." Assim, a suspeita cresceu no coração da rainha de que Haruto pudesse ser o Cavaleiro Negro, e tal pensamento era um mau presságio. No dia seguinte, Haruto foi visto em sua casa na floresta quando Charlotte se aproximou e perguntou: "Por que você está aqui e não viajando para sua capital?" Ele a tranquilizou, dizendo: "Não se preocupe. Para mim, viajar se tornou questão de segundos. Eu criei um portal mágico conectado a esta casa e posso retornar em apenas momentos." Ele cumprimentou sua irmã e todos, e então, ao lado de Liza, atravessou o portal. Num piscar de olhos, eles se encontraram diante dos portões da capital, deixando o portal escondido no fundo da floresta para que ninguém pudesse descobrir seu segredo. Naquele momento, Haruto ouviu o som de rodas de carruagem correndo em alta velocidade. Quando ele olhou por cima da colina, viu um touro enorme perseguindo uma carruagem cheia de pessoas. Sem hesitar, ele se transformou no Cavaleiro Negro para ajudá-los. Enquanto isso, uma jovem dentro da carruagem tentava proteger seus companheiros, mesmo ao custo de sua vida. Mas o touro era muito mais forte do que ela. Ele a derrubou, e quando estava prestes a pisoteá-la, o Cavaleiro Negro apareceu com fúria e a salvou. Com um único golpe poderoso, ele derrubou a fera inconsciente. A garota agradeceu ao Haruto por salvá-la e a todos que estavam com ela. Quando Haruto notou que ela estava com dor, ele usou magia de cura para curar todos os seus ferimentos. A garota então percebeu que estava diante de um poder além do comum, uma magia extraordinária e única. O tempo passou e Haruto partiu, mas Liza disse: "Sinto que esta garota é estranha, não normal. A energia que senti dela era diferente. Algo sobre ela é incomum." Haruto não deu atenção, confiante de que não a encontraria novamente. Mais tarde, Haruto chegou à capital, entrou na cidade na academia e recebeu um quarto espaçoso e bonito. Ainda assim, para ele parecia nada mais que uma prisão, pois ele não queria permanecer lá e ansiava por voltar para casa. Ele completou todos os procedimentos de registro, sombrio e desanimado, e então voltou para sua casa na floresta. Quando sua irmã o viu, ela perguntou alegremente: "Então, como foi seu primeiro dia?" Haruto contou tudo o que aconteceu e ela disse: "Quero ir com você para a capital. Quero me divertir um pouco. Estou cansada de estar aqui. Por favor, me leve com você." Haruto concordou. Na capital, Charlotte designou Liza e Lina para permanecerem juntas, enquanto ela e Haruto saíam para explorar a cidade. Eles visitaram todos os pontos turísticos e aproveitaram o tempo juntos. Enquanto caminhava, Charlotte acidentalmente esbarrou em uma garota que acabou sendo a mesma que Haruto havia salvo mais cedo naquela manhã. No entanto, ela não o reconheceu, pois ele estava vestindo a armadura do Cavaleiro Negro. Ainda assim, ela ficou desconfiada e perguntou: "Já nos conhecemos? Sua aura mágica me parece familiar." Haruto negou, respondendo: "Não, esta é a primeira vez que vejo você." A garota se desculpou e foi embora. Charlotte então disse: "Eu sinto que essa garota é estranha e sua magia é diferente." Isso foi exatamente o que Liza havia dito sobre a mesma garota.
A dúvida começou a surgir na mente de Haruto, e as coisas pareciam longe de serem promissoras. No dia seguinte, o primeiro dia oficial de Haruto na academia começou com exames para confirmar sua admissão e determinar se ele seria aceito. Aceito formalmente, Haruto decidiu falhar em todos os testes deliberadamente para que fosse rejeitado e pudesse voltar para a cidade. Ele entrou na sala de exame tenso e com medo do sucesso. Quando o exame começou, um dos instrutores entregou a folha para Haruto e ele percebeu como as perguntas eram fáceis. Ele poderia ter respondido a todas facilmente, mas escreveu respostas aleatórias e incorretas de propósito para falhar. No entanto, quando chegou à sessão sobre magia antiga, lembrou-se de seu amor por estudar magia e sua paixão por ler sobre isso. Então escreveu as respostas corretas como as havia memorizado. Haruto estava prestes a alterá-las para respostas erradas, mas antes que pudesse, o instrutor disse: seu tempo acabou, e arrancou o papel de suas mãos. Ele então lhe disse: agora é hora de medir seu nível mágico. Haruto respondeu: meu nível é apenas 2, nem vale a pena medir, mas o instrutor garantiu a ele: não se preocupe, isso é apenas rotina. Todos devem ser medidos. Imediatamente levaram-no para o escritório onde a professora responsável por ele aguardava. Ao ouvir a voz dela ao recebê-lo, Haruto ainda não tinha visto seu rosto, mas quando ele olhou para baixo, encontrou-a bem à sua frente. Em seus pensamentos ele refletiu: como ela é professora? Ela parece como se tivesse simplesmente caído do bolso de alguém. Ninguém a pega ou a nota, mas a professora possuía o poder de ler mentes e sabia exatamente o que ele estava pensando. Com raiva, ela o confrontou. Se você acha que vai passar no meu teste facilmente, está sonhando. Tenho certeza de que vamos expulsá-lo da academia no momento em que eu ler suas respostas. Ela pensava que estava o intimidando, mas mal sabia ela que esse tinha sido seu objetivo desde o começo. No entanto, quando ela leu as respostas de Haruto, ficou completamente chocada. Ela disse a ele: venha agora, precisamos medir seu poder mágico. Quando Haruto colocou a mão sobre o cristal, algo inesperado aconteceu diante dos olhos de todos. Uma luz ofuscante surgiu de dentro. Seu poder era tão imenso que o cristal não pôde suportar e se despedaçou. Toda a sala ficou em choque, pois ninguém esperava uma demonstração de força tão avassaladora. A professora, assombrada além das palavras, declarou: sua magia supera o próprio cristal. Você é realmente extraordinário. Ela também percebeu que Haruto havia escrito as respostas exatas encontradas em seu livro sobre magia antiga, pois ela mesma era a autora do livro que ele havia estudado. Admirada, ela lhe disse: de hoje em diante, você é oficialmente um dos alunos da academia. Não só isso, mas eu pessoalmente vou adicioná-lo ao meu grupo e assumir a responsabilidade por sua educação. Enquanto você estiver comigo, ninguém vai ousar incomodá-lo. E assim, as mesas viraram. Em vez de ser expulso como ele desejava, Haruto estava ainda mais ligado à academia. Que começo, de fato, um que prometia apenas destruição nos dias que viriam. Os dias se passaram até que o primeiro dia de aula finalmente chegou. Naquela data, era o sósia do Haruto que compareceria em seu lugar. Ainda assim, o garoto sentia somente um profundo tédio e uma depressão pesada. Ele não queria ir de jeito nenhum. Já que Charlotte sabia que ele não possuía poder mágico algum, ela lhe deu uma pistola para que ele pudesse se defender caso alguém tentasse machucá-lo. Ela também tentou encorajá-lo e confortá-lo, assegurando-lhe que o dia passaria rapidamente e ele mal o sentiria. De fato, o garoto ouviu suas palavras e partiu para a academia. Ele passou o dia como de costume, e ao terminar, correu de volta para casa para encontrar conforto novamente. Mas no caminho de volta da escola, encontrou um jovem nobre arrogante e pomposo, discutindo com uma garota simplesmente porque ela passou sem se curvar ou oferecer-lhe respeito. Ele gritou com ela: ajoelhe-se, garota! De agora em diante, sempre que me vir, você vai se ajoelhar ou eu nunca vou te poupar. Este jovem, como descobrimos, chamava-se Schneidel, diretor da Academia Mágica. Arrogante ao extremo, ele tratava todos ao seu redor como meros servos. Quando viu o duplicado de Haruto não se curvar para ele também, imediatamente o confrontou. O duplicado de Haruto tentou mentir, dizendo: estou cansado, cara, então não percebi. Mas sua atuação ruim era óbvia. Furioso, Schneidel lançou um feitiço poderoso, tão forte que apenas o matou. No entanto, para choque de Schneidel, o duplicado levantou-se como se nada tivesse acontecido. Mesmo assim, o garoto fingiu estar com dor, na esperança de escapar deste nobre arrogante e voltar para casa. Mas Schneidel insistiu em acabá-lo. Encurralado e desesperado, o duplicado de Haruto pegou a pistola que Charlotte lhe dera e atirou, acertando Schneidel no ombro. Ele então correu para casa e contou tudo a Haruto, tremendo de medo das consequências. Antes que ele pudesse terminar, um dos seguidores de Schneidel apareceu de repente, entregando a Haruto uma carta, um convite oficial para um duelo real contra Schneidel para recuperar sua honra. A princípio, Haruto considerou desistir, mas a garota o avisou que fazê-lo desgraçaria sua família, e não traria nada além de humilhação. Sem outra escolha, Haruto aceitou o desafio. Depois que a garota partiu, Haruto começou a monitorá-la através de sua tela de vigilância. Ele a viu encontrar uma garota de cabelos brancos e sair juntas. Ele continuou assistindo enquanto elas chegavam a Schneidel. Lá, na frente de todos, a garota inclinou a cabeça e disse:
Me desculpe, meu senhor. Tudo o que aconteceu foi por minha causa. Por favor, não cause mais problemas. Deixe Haruto em paz, eu imploro a você. Mas Schneider, arrogante e impiedoso, decidiu puni-la da forma mais dura e humilhante diante de todos. A garota suportou a desgraça e Haruto não pôde mais se controlar. Ele não podia aguentar mais. Imediatamente, ele colocou a máscara do Cavaleiro Negro e partiu em direção a eles. Ao chegar, mergulhou todo o local na escuridão e confrontou Schneider. Dominado pela raiva, colocou um poderoso selo mágico no ombro de Schneider, o mesmo atingido pela bala, e declarou: "Esta é sua punição por todos os estudantes inocentes que você atormentou sem motivo. Saiba que este selo será sua maldição. Isso te atormentará pelo resto da sua vida. Quanto mais você tentar removê-lo, maior será a dor, e isso nunca te deixará. Vamos ver como você intimida os outros depois de hoje." Então ele resgatou a garota, deixou Schneider gritando de agonia e desapareceu na noite. Schneider, consumido por dor e humilhação, jurou vingar-se do Cavaleiro Negro não importa o que custasse a ele. Assim, o dia chegou ao fim. Na manhã seguinte, quando Haruto foi para a academia, ele encontrou todos os professores e estudantes esperando por ele. Eles estavam espantados. Ele era o único que já havia enfrentado Schneider e o derrotado com um único golpe. A cada passo que dava, sussurros o seguiam. A pressão o dominou e ele rapidamente tentou escapar dos olhares. Mas o destino não foi gentil. Ele correu direto para sua professora Thalia. Sorrindo, ela disse: "A propósito, você foi magnífico ontem. Já escolheu a especialização que deseja estudar?" Haruto admitiu que ainda não sabia quais especializações existiam na academia. Então Thalia explicou: "Escute bem, garoto, a academia é dividida em duas divisões. A primeira é a divisão de artes marciais. Ela foca na força física, treinamento de combate e duelos. De lá você se forma como um cavaleiro. O segundo é a divisão de energia mágica. Lá você aprende as artes da magia, aprimora suas habilidades e até cria novos feitiços. Depois de se formar, você se torna um grande mago." Ela então revelou que estava no comando da divisão mágica e desejava que ele se juntasse à sua equipe. Haruto estava dividido, incapaz de decidir entre os dois caminhos. De repente, uma voz chamou por ele. Era Lee, aproximando-se com entusiasmo. No entanto, Haruto não o via há 5 anos e não o reconheceu. Ele o afastou friamente, até empurrando sua mão. Naquele momento, sua irmã Marian apareceu. Haruto a reconheceu e, por meio dela, soube que o menino à sua frente era ninguém menos que o príncipe Lee. Ao deixá-los, Marian perguntou a Haruto qual divisão ele havia escolhido. Ele admitiu que ainda estava indeciso, mas se sentia inclinado para o departamento de energia mágica, prometendo tomar sua decisão final dentro de 2 dias. Enquanto conversavam, a garota de cabelos brancos se aproximou de Haruto. "Venha comigo. Preciso falar com você sobre algo importante", ela disse. Uma vez a sós, ela perguntou diretamente: "Você não estava na academia ontem? Tenho certeza de que não era você." Nenhuma energia mágica fluiu do corpo dele como flui de você agora. Percebendo que ela não era uma garota comum, Haruto lutou para mentir. Por fim, ele admitiu: "Você está certa. Não era eu na academia ontem, mas não posso revelar mais detalhes." A garota sorriu diante da sua honestidade. "Como você me respondeu com sinceridade, a partir deste momento, você será meu amigo mais querido. Eu ficarei ao seu lado em todos os lugares que você for." Aliviado, Haruto perguntou sobre ela. Ele não sabia nada sobre ela, nem mesmo seu nome. Ela respondeu: "Meu nome é Iris. Lembre-se bem, você pode precisar dele um dia." Então ela começou a contar sua história. "Sou apenas uma garota órfã comum. Muitas famílias me adotaram, mas cada uma me abandonou sem motivo. No final, fui deixado em um pequeno orfanato em uma aldeia distante. Cresci sem amigos, sem laços com ninguém. Por isso, quando atingi a maioridade, decidi entrar na academia mágica para escapar dessa vida miserável." Haruto sentiu simpatia por ela. "Não se preocupe", ele disse. "De agora em diante estarei ao seu lado." A conversa deles terminou ali. Enquanto isso, Charlotte, preocupada com seu irmão, decidiu usar um portal mágico para visitar a academia, deixando Lisa e Lena conversando juntas. Enquanto conversavam, Lisa perguntou: "Conte-me sobre sua vida, onde você estava e o que fazia antes de se juntar a Haruto." Lena começou sua história. "Eu era uma vez um lobo mágico, leal ao Rei das Trevas. Ao contrário de todos os outros Reis das Trevas, ele sozinho protegia a humanidade e mantinha o mal longe. Mas um dia, ele foi forçado a se sacrificar para deter uma grande ameaça que teria aniquilado a humanidade. Desde aquele dia, eu desejei apenas pelo retorno dele, seja como ele mesmo ou como um humano comum, despojado de todo o poder." Lisa, impressionada, perguntou curiosamente: "Qual era o nome dele?" A resposta chocante veio. O nome dele era Iris. Meu Deus, poderia isso estar conectado ao novo amigo de Haruto, Iris? Só o tempo diria. Voltando a Haruto e Iris, os encontramos indo escolher seus cursos de estudo. Mas quando Haruto abriu a porta do seu quarto, ficou surpreso ao encontrar Charlotte esperando por ele. Ela, por sua vez,
ficou surpresa ao ver Iris com ele. As duas meninas se apresentaram calorosamente. Charlotte ficou encantada. Finalmente seu irmão tinha uma amiga e já não estaria mais sozinho. Uma vez tranquila, ela se despediu e voltou para casa. E assim o dia terminou. No segundo dia, foi a vez do duplicado de Haruto ir para a academia. Então ele vestiu suas roupas, se preparou e partiu para lá, onde seu nível foi determinado como da classe intermediária. E ele não foi promovido à classe de elite, o que, é claro, não significava muito para ele. Depois ele entrou em sua nova sala de aula, e naquele momento todos os alunos e até o professor ficaram chocados, e não podiam acreditar como Haruto, aquele que derrotou Schneider com um único golpe, poderia ser colocado na classe intermediária. No entanto, o duplicado tentou ignorar os olhares e voltou a sentar-se na última cadeira da sala. O professor então disse: "Não se preocupe, ainda tem a chance de ser promovido à turma de elite. E essa oportunidade é hoje através de um exame repentino, e quem alcançar a maior pontuação será transferido para a turma de elite, enquanto o mais baixo entre vocês será expulso da academia ou transferido para a turma dos fracos." E aqui, Haruto disse para si mesmo: "A oportunidade veio até mim por si só. Tudo o que eu tenho que fazer é falhar no exame, e assim eles estarão convencidos de que sou um fracasso e me expulsarão da academia." De fato, ele pegou a prova e começou a responder. E para aperfeiçoar seu plano sem levantar suspeitas, ele respondeu corretamente algumas perguntas para que ninguém desconfiasse. E no final, parecia que ele tinha passado com uma pontuação muito baixa, tornando-o o último da classe. E ninguém suspeitava que ele estava respondendo incorretamente de propósito. Depois os resultados apareceram e o choque atingiu todos, pois eles não podiam acreditar que toda a turma havia falhado de tal maneira, que todos eles receberam 20%, enquanto o melhor entre eles era Haruto, que havia conseguido 60%. Assim, ele ascenderia à classe de elite, o que foi um choque tremendo para ele, pois disse para si mesmo: "Está realmente destinado que eu nunca falhe?" Mais uma vez, eu me levantei. Depois ele os deixou e foi para a classe dos Elite, onde tanto Iris quanto Lee o aguardavam, e quando o viram, ficaram encantados com a sua presença e o acolheram na academia, até que a professora entrou, sentou-se em seu lugar e começou a primeira aula, onde a professora começou a falar dizendo: "Hoje falaremos sobre os elementos da natureza que cada um de vocês possui." E ela começou com Iris e pediu para que ela revelasse seu elemento através do cristal, quando todos ficaram surpresos ao ver o resultado, que a menina possuía todos os 5 elementos, algo extremamente raro, a ponto de ela parecer quase como uma rainha das trevas, embora ainda não estivessem certos disso. O tempo passou rapidamente, e depois que a aula terminou, Haruto foi com Iris ao laboratório da professora Tariya. E assim que chegaram lá e falaram com ela, ouviram a voz de seu assistente gritando dentro do laboratório, e quando entraram para ver o que estava acontecendo, todos ficaram chocados ao encontrar o corpo de Schneider deitado diante deles. Todos estavam inquietos, mas o professor lhes disse: "Não se preocupem, ele apenas desmaiou, pois Schneider veio a mim ontem pedindo que desfizesse um estranho selo mágico em seu ombro. E eu tentei de todas as formas e conduzi todas as minhas pesquisas, mas não consegui quebrá-lo, e devido à intensa dor que sentia, ele desmaiou agora. No entanto, sinto algo estranho, pois notei que este selo é um dos antigos selos mágicos, já que toda magia moderna deve usar um dos elementos naturais. Mas esta magia é feita de cubos de barreira que existem apenas na magia antiga." Aqui, Haruto ficou chocado com o que ouviu e disse para si mesmo: "Parece que este professor vai me alcançar no final", e sua tensão aumentou ainda mais quando Schneider acordou e o professor lhe perguntou: "Quem te selou com este encantamento?" Ao que ele respondeu: "O Cavaleiro Negro." Naquele momento, o professor começou a pensar e voltou seu olhar para Haruto dizendo: "Ouvi dizer que a primeira vez que este Cavaleiro Negro apareceu foi na sua cidade, Haruto. E agora que você chegou aqui, ele apareceu de novo. Então, qual é exatamente a razão? Você tem uma explicação lógica para isso ou não?" Haruto começou a se justificar com palavras hesitantes, sem saber o que dizer, mas Tariya não acreditou nele, insistindo que ele tinha informações sobre o Cavaleiro Negro que ele estava escondendo ou que ele era o próprio Cavaleiro Negro. Naquele momento, o verdadeiro Haruto estava assistindo o que acontecia através das telas de vigilância e decidiu intervir rapidamente para salvar a situação. Então apareceu no momento certo na forma do Cavaleiro Negro para dissipar as suspeitas lançadas sobre ele, e entrou em cena. E assim que a professora o viu, quase perdeu os sentidos, incapaz de acreditar no que via, e pediu-lhe que permanecesse com ela no laboratório para que pudesse aprender mais sobre ele ou conduzir experimentos para descobrir o segredo de seu poder. Mas ele recusou e virou-se para sair, mas Tariya o prendeu com um encantamento mágico e disse: "Não vou deixar você sair deste lugar antes de saber exatamente quem você é." Mas ele escapou dela com facilidade e lançou sobre ela uma maldição que a congelou no lugar, de modo que ela não podia mais se mover, e ele disse a ela: "Este é o seu castigo, velha, pelo que você fez, e a última coisa que direi é que não conheço aquele garoto inútil nem tenho qualquer relação com ele", referindo-se ao seu duplicado Haruto.
Assim ele provou a todos que não tinha relação com o Cavaleiro Negro e depois partiu. E após sua partida, o encantamento sobre a professora se desfez, então ela desviou sua atenção do Cavaleiro Negro e decidiu continuar sua vida sem ele. Enquanto isso, Schneider estava em um estado de fúria extrema, sentindo-se impotente e humilhado, pois no dia seguinte seria seu duelo com Haruto, e por causa de sua lesão, ele seria forçado a se retirar do duelo, o que lhe traria grande desonra. E para se livrar dessa situação, ele contratou um grupo de assassinos, fornecendo-lhes as descrições de Haruto e todos os que estavam com ele, bem como sua localização, e ordenou que os eliminassem completamente, sem deixar nenhum vivo, dizendo a eles: "Quero que vocês queimem tudo lá até o chão." De fato, eles o obedeceram e se dirigiram ao endereço, e havia muitos deles, ainda que, estranhamente, sempre que eles se aproximavam do laboratório, eram repelidos por uma força misteriosa. Sim, foi a barreira que Haruto criou para protegê-los. De repente, uma porta mágica apareceu diante deles, e quando um deles ousou abri-la, a porta o puxou e ele desapareceu sem deixar rastro, aterrorizando o resto. E eles continuaram a bater na porta várias vezes, mas ela absorveu toda a sua força sem nenhum efeito. Então, de repente, dezenas de portas apareceram ao redor deles em todas as direções, e cada porta puxou um dos integrantes da gangue e desapareceu até que a grande surpresa aconteceu. Pois das portas começaram a emergir múltiplos duplicados do Cavaleiro Negro, e entre eles, Haruto próprio apareceu, que capturou o líder da gangue e o golpeou ferozmente, até que ele revelasse quem havia ordenado essa tarefa. Então ele os levou todos e foi até Schneider, e assim que Schneider o viu, ficou tomado de terror e negou conhecer a gangue ou ter visto eles antes. Mas ele não sabia que Haruto o estava observando há muito tempo e tinha gravado tudo o que ele disse. Schneider percebeu que seu fim havia chegado, então ele disse: "Já que este é o fim, vou mostrar-lhe meu verdadeiro poder." E então, ele injetou-se com uma substância estranha que o transformou em uma besta selvagem e monstruosa, que ninguém ousou se aproximar. E Haruto estava confuso, sem saber se deveria salvá-lo ou matá-lo. Mas quando a besta tentou agarrá-lo, Haruto usou a magia de barreiras e cortou a mão dele, Mesmo assim, a besta conseguiu se regenerar. Mas a surpresa foi que cada vez que a besta se regenerava ou perdia uma parte do seu corpo, seu tamanho diminuía mais e mais. E aqui uma ideia maluca surgiu na mente de Haruto, e de repente ele convocou espadas grandes e incontáveis e as lançou sobre ela de todas as direções até que o monstro estivesse completamente exausto, e seu corpo continuou a encolher até ele retornar à sua forma natural. Mas ele perdeu a sanidade e começou a correr como um louco. Assim, seu caso chegou ao fim. Assim, Haruto finalmente se livrou do perigo que ameaçava ele e seus companheiros. Então ele foi verificar como estavam e os encontrou seguros, e encontrou seu duplicado ainda dormindo. Então ele se sentou com ele e conversou um pouco, e eles se lembraram de suas vidas anteriores e concordaram que, apesar de tudo que haviam suportado nesta vida, era muito melhor do que sua vida anterior, que não tinha valor, e ele ficou muito feliz com o que havia alcançado, e o dia terminou assim. No dia seguinte, vimos Charlotte reunindo seus companheiros na floresta como sempre fazia, e ela lhes disse: "Devemos intensificar nossa vigilância sobre Haruto para protegê-lo de qualquer perigo que possa enfrentá-lo, pois estaremos ao seu lado e nunca o abandonaremos." E naquele momento, Haruto os observava, rindo da inocência de sua irmã e de seu amor por ele, e estava certo de que, por causa de sua irmã, ele poderia fazer qualquer coisa, até mesmo se sacrificar apenas para vê-la segura e feliz. E assim o anime chegou ao fim. Não se esqueça de se inscrever e curtir. Até mais. Mastaria o amarrou com um encantamento mágico e disse: "Não deixarei você sair deste lugar antes de saber exatamente quem você é." Mas ele escapou dela facilmente e lançou sobre ela uma maldição que a congelou, de modo que ela não podia mais se mover. Ele disse para ela: "Este é o seu castigo, senhora, pelo que você fez. E a última coisa que direi é que não conheço aquele garoto inútil nem tenho qualquer relação com ele," referindo-se ao seu duplicado, Haruto. Assim, ele provou a todos que não tinha relação com o Cavaleiro Negro, então partiu. E após sua partida, o feitiço sobre a professora se desfez, então ela desviou sua atenção do Cavaleiro Negro e decidiu continuar sua vida sem ele. Enquanto isso, Schneider estava em um estado de máxima raiva, sentindo-se impotente e humilhado, pois no dia seguinte seria seu duelo com Haruto, e por causa de seu ferimento, ele seria forçado a se retirar do duelo, o que lhe traria grande desonra. E para se livrar dessa situação, ele contratou uma gangue de assassinos, dando-lhes as descrições de Haruto e todos com ele, e até mesmo suas localizações, e ordenando-lhes que os aniquilassem completamente e não deixassem nenhum vivo, dizendo-lhes: "Quero que queimem tudo até o chão." De fato, eles obedeceram e se dirigiram ao endereço, e seus números eram grandes. Curiosamente, sempre que se aproximavam do laboratório, eram repelidos por uma força misteriosa. Sim, era a barreira que Haruto havia criado para protegê-los. De repente, uma porta mágica apareceu diante deles, e quando um deles ousou abri-la, a porta o puxou, e ele desapareceu sem deixar vestígios, aterrorizando o resto. E eles continuaram a bater na porta muitas vezes, mas ela absorvia toda a força deles sem nenhum efeito.
Então, de repente, dezenas de portas apareceram ao redor deles em todas as direções, e cada porta puxou um do grupo e desapareceu, até que a grande surpresa ocorreu. Pois das portas começaram a surgir múltiplos duplicados do Cavaleiro Negro, e entre eles, o próprio Haruto apareceu, que agarrou o líder do grupo e o golpeou ferozmente, até ele revelar quem os havia encarregado dessa tarefa.